Fala pessoal, Prof. Renan e hoje trazendo aqui para vocês um simulado para o Detran com 40 questões. Para que vocês sejam aprovados nesse simulado aqui, vocês têm que conseguir acertar pelo menos 28 questões, o que corresponde a um desempenho de 70%. E eu gostaria, antes da gente começar aqui, de combinar algo com vocês, para que vocês possam tirar o máximo de proveito desse simulado aqui, que vai ajudar vocês durante a prova teórica do Detran. Façam o seguinte, eu vou trazer aqui as questões, né, vou fazer a correção, vou passar dicas para vocês, mas quando eu colocar a questão na tela, pausem o vídeo e tentem resolver sozinhos. E aí depois, reproduzam o vídeo novamente, assistam a correção. Isso é importante, né? Porque se vocês errarem a questão e depois vocês forem ver a correção, isso vai ajudar vocês a fixar o conteúdo e não esquecer para quando vocês forem fazer a prova de vocês. Além, é claro, né, de vocês já se acostumarem a resolver sozinho as questões, porque lá na prova vai ser assim. E aí, sem demorar mais, vamos começar aqui, primeira questão na tela, e diz o seguinte: o condutor de veículo deve dar preferência de passagem aos pedestres. Espero que vocês tenham pausado, né, tenham tentado resolver, e agora a gente vai para a correção. Quando, então, que a gente tem que dar preferência, quando a gente estiver conduzindo o veículo, ao pedestre? Somente quando isso for solicitado pelo agente de trânsito? Não, né? Se ele solicitar, eu vou dar preferência ao pedestre, é claro, mas não somente quando, né? Esse somente aqui, ele restringe. Apenas em área escolar? Na área escolar, eu, conduzindo o veículo, eu vou ter que redobrar a atenção, né? Porque eu posso ter ali a circulação de crianças, dos pais e tudo mais. Se for uma área sinalizada, eu vou ter que dar preferência, sim, às pessoas que estão lá, mas não só, apenas, né? Esse apenas aqui também restringindo. Somente quando estão atravessando na faixa de pedestres, cuidado para que vocês não marquem essa daqui, né? Porque na faixa de pedestre, realmente, eu tenho que dar preferência, mas não vai ser só nessa situação. Agora, olha a letra D. Que não tenham concluído a travessia quando houver mudança de sinal. Renan, o que isso quer dizer? Imagina a pessoa, né, que ela vai atravessar a rua. Então, tá aqui a rua, né? Ela está atravessando a rua. Chegou nesse ponto aqui, o sinal, o semáforo, que estava fechado aqui para os carros, ele abriu no meio da travessia da pessoa. Aí o que o carro vai fazer? Vai atropelar essa pessoa? De jeito nenhum. Ele vai esperar ela concluir a travessia, ainda que o semáforo esteja aberto para o carro, tá? Então, nessa situação, o pedestre ele também tem preferência. E vejam que aqui eu não tenho nenhuma palavra restringindo, né? Deixa em aberto. É essa situação, mas outras também. Só gostaria de chamar a atenção para isso daqui, para que vocês lembrem disso na prova de vocês. Somente, apenas, sempre, nunca são palavras que restringem muito. E geralmente, quando essas palavras aparecem em alternativas, geralmente elas aparecem para fazer com que a alternativa esteja errada, né? Porque se eu tiro o somente aqui da letra C e digo quando estão atravessando a faixa de pedestre, aí estaria correto. Mas quando eu coloco o somente, né? Eu coloco somente aqui, aí ela fica errada. Então, geralmente, essas palavras que restringem, elas vêm para tornar a alternativa incorreta. E se vocês se depararem com esse tipo de palavra durante o exame de vocês, vocês já podem esperar que aquela alternativa ela está errada. Próximo aí, que diz o seguinte: qual das placas abaixo é identificada como curva acentuada à esquerda? Bom, uma curva acentuada, ela é uma curva fechada, é uma curva mais difícil de fazer porque ela não é aberta, né? Não tem muito espaço ali para o condutor conseguir manobrar. A curva fechada, então, ela está presente aonde aqui nas alternativas? Ela está na letra A, né? Vejam como a placa aqui, ela indica essa curva bem fechada, é uma curva acentuada à esquerda. E esse tipo de placa, que é essa amarela, ela é uma placa de aviso. Então ela avisa o condutor que está circulando aqui, né, que à esquerda dele, ele vai ter uma curva que é acentuada. Então ele tem que ter cuidado ali, reduzir a velocidade para fazer essa curva. A letra B também é uma placa de aviso, né? Só que ela não é uma curva acentuada. Essa placa aqui é de pista sinuosa à esquerda. Por que à esquerda? Porque a primeira curva aqui, ela é à esquerda. É isso que define essa placa. E quando é que a gente sabe que é uma pista sinuosa? Quando eu tenho duas curvas aqui em sequência. Eu tenho essa primeira curva à esquerda e depois à direita. Lembrando que é a primeira curva que define o nome da placa. Então, pista sinuosa à esquerda. A placa C é uma placa de
de regulamentação, que vai impor algo. Ela não está dizendo para o condutor que tem uma curva acentuada à esquerda. Ela está dizendo para o condutor que ele vai ter que virar à esquerda. É um tipo de placa diferente. Ela impõe isso ao condutor. E a placa D é uma placa de confluência à esquerda, né? Então, por isso que o gabarito está aqui na letra A. Aproximando-se de uma curva acentuada à direita, para evitar a invasão da pista contrária, devido à ação da força centrífuga, o motorista defensivo deverá manter-se à direita e... E aí, o que vocês responderiam aqui, né? Seguinte, eu tenho essa curva acentuada à direita, né? E o condutor, ele vai ter que fazer essa curva. Para que ele não invada a pista contrária, né? Porque aqui é a pista que vai e aqui é a pista que vem. Quando ele vai fazer a curva, ele tem que fazer a curva respeitando essa pista. Ele não pode invadir aqui a pista contrária. E isso poderia acontecer caso ele estivesse muito rápido aqui. Se ele estiver muito rápido e for tentar fazer essa curva, né, ele não vai ter espaço suficiente e a força centrífuga vai empurrar ele para a pista contrária, ou eventualmente vai fazer ele perder o controle do carro. Então, como é que ele resolve essa situação? Se ele acelerar o veículo antes da curva, é mais fácil dele perder o controle, então não é isso que ele vai fazer. Reduzir a velocidade no meio da curva usando o freio, cuidado, né? A gente não faz a redução da velocidade quando a gente está fazendo a curva, né? Porque isso pode fazer o carro também perder controle. A gente faz a redução da velocidade antes da curva e não na curva em si. Isso é importante vocês saberem, principalmente quando vocês forem dirigir, tá? A gente pisa no freio antes da curva. Aumentar a velocidade em todo o trecho em curva? Não, né? Isso também pode eventualmente fazer ele perder o controle. E diminuir a velocidade antes da curva. É isso, ele diminui a velocidade aqui, né? Nesse ponto. E aí, quando ele for fazer a curva, ele vai estar numa velocidade que é suficiente para ele conseguir fazer com segurança. Por isso que a letra D é a correta. Para um condutor dirigir veículos motorizados utilizados em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg, a habilitação exigida corresponde à categoria C, B, E ou D. A única categoria que ficou fora aqui é a A, né, que vai ser usada principalmente para motos. Bom, a gente quer que exceda a 3.500 kg. Aí, para que ele possa dirigir esse tipo de veículo, né, ele precisa da categoria C. A categoria B vai permitir ele dirigir veículos até 3.500 quilos, tá? Então, por isso que é a categoria C que a gente marca aqui na letra A. Geralmente, né, as pessoas têm a categoria B, que vai permitir elas dirigirem veículos automotores que não excedam esses 3.500 quilos. Seu celular toca enquanto você dirige uma avenida movimentada. O que diz a legislação sobre isso? Aí beleza, a pessoa está conduzindo o veículo, tocou o telefone. Ela pode atender esse telefone? O que ela pode fazer? Ela vai atender rapidamente para desligar em seguida e isso é permitido? Não é permitido, né? Ela não pode atender, ela não pode mexer, manusear no celular enquanto ela está dirigindo o carro, ainda mais em uma avenida movimentada, né? Vai tirar o foco dela do que ela está fazendo. Usar fone de ouvido em um dos ouvidos é autorizado. Não é, né? O CTB, ele é claro em dizer que a pessoa não pode usar fone de ouvido, porque também vai tirar a atenção, né? A pessoa escuta menos o que está acontecendo nas ruas. Atender olhando o celular no colo não gera multa. Gera, né? Porque é infração. Imagina, a pessoa tá com uma mão aqui e a outra tá mexendo no celular enquanto ele tá no colo, né? Ela nem vai estar visualizando o que está acontecendo na frente. Então também isso acaba prejudicando a segurança. Qualquer manuseio do celular ao volante é uma infração gravíssima. E é exatamente isso, né? É uma infração gravíssima mexer no celular e tá com uma mão no volante, tá com uma outra mão mexendo no celular. Isso é infração gravíssima, por isso que a letra D é a correta. Um condutor estaciona o seu veículo afastado da calçada em 90 centímetros. De acordo com o CTB, essa conduta configura uma infração leve, média, grave ou gravíssima. Lembrem disso, tá? Eu tenho aqui a calçada, né, o meio-fio, e eu vou estacionar meu carro. Aqui a questão está falando que essa distância ela foi de 90 centímetros. Bom, é uma infração, tá? E nesse caso aqui, sendo 90 centímetros, é uma infração leve.
E quando que não vai ser? Olha, se eu estaciono meu carro de 50 centímetros até 1 metro, é uma situação. E se eu estaciono meu carro afastado aqui a mais de 1 metro, lembrando que 1 metro é 100 centímetros, tá? Então, de 50 a 100 centímetros. Aqui é uma infração leve. Aqui é uma infração que é grave. Foram 90 centímetros. 90 centímetros está entre 50 a 1 metro. Então, infração leve. Se tivesse aqui passado de 10 centímetros, além desses 90, aí já seria uma infração grave, né? Porque está muito distante do meio-fio. Quase parou no meio da rua. Então, nesse caso aqui, 90 centímetros, infração leve. E lembrem desse quadro aqui para que vocês não esqueçam. A placa A42A alerta para. A gente tem aqui uma placa de aviso que está alertando, está trazendo esse aviso ao condutor que o que vai acontecer aqui? A gente vai ter uma pista dupla, e dupla porque eu tenho duplo sentido de circulação, né? Eu tenho uma pista que vai e uma pista que vem, e essa pista ela vai ser dividida por um canteiro, por um obstáculo. Então, aqui, quando eu tenho as setas no início da placa, e essa é a dica que eu passo para vocês, né? Porque tem uma placa que é muito parecida com essa, que indica o fim de pista dupla. Essa indica o início. E quando que eu sei que é o início ou o final? Eu olho sempre essa placa aqui de baixo para cima, tá? Se primeiro o que aparece são as setas em sentidos contrários, isso daqui é início de pista dupla. Já quando eu tenho o canteiro aqui aparecendo, e aí depois eu tenho as setas, nesse estilo aqui, né? Vejam que a estrutura aqui é diferente. Aqui eu começo com as setas e tenho o canteiro. Se eu começo com as setas, de cima para baixo, início de pista dupla. Se eu começo com o canteiro e depois tenho as setas em sentidos contrários, isso aqui ficou parecendo uma cara, né? Aí é fim de pista dupla, tá? Então lembrem disso, eu olho sempre aqui as setas no início para saber que é início de pista dupla. Se não, é fim de pista dupla. E lembrem aqui do canteiro, né, que vai mudar de posição também. Em condições de pista molhada, com acúmulo de água em trechos irregulares, né, quando a gente tem um buraco, por exemplo, e cria aquela poça de água, aquela lâmina de água. A adoção de velocidade compatível com a via busca principalmente garantir fluidez do tráfego e evitar retenções em curvas. Não, né? Se eu tenho uma situação de acúmulo de água, é uma situação adversa. E ali o objetivo não é garantir a fluidez do tráfego, principalmente, mas sim garantir a segurança das pessoas que estão ali circulando. Né? Por isso que eu vou adotar uma velocidade compatível, vou reduzir a velocidade. Reduzir o risco de aquaplanagem e preservar o controle direcional do veículo. Perfeito. Eu tenho que reduzir a velocidade, porque se eu passar em uma poça de água com o meu carro muito rápido, o pneu ele vai perder o atrito com o asfalto por conta da água acumulada. E quando ele perde o atrito, ele não responde. O condutor tenta virar o volante, ele não responde, tenta frear, ele não funciona também. E isso é o que a gente chama de aquaplanagem. Então, quando eu reduzo a velocidade, eu reduzo o risco disso acontecer. O carro ele vai andar mais devagar e dessa forma ele vai conseguir reduzir o risco de aquaplanagem. Evitar desgaste prematuro dos pneus e do sistema de freio não é esse o principal objetivo, né? E nem garantir visibilidade aos condutores que trafegam no sentido oposto. O objetivo principal é reduzir a aquaplanagem. Aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na emissão de gases poluentes e ruídos, será aplicado o quê? Multa, apreensão do veículo, recolhimento do veículo ou medida administrativa de retenção. Vai ser aplicado essa medida administrativa de retenção, que significa que o carro, aonde ele foi abordado, ele não vai poder sair dali, ele vai ficar imobilizado. Né? Diferente de uma remoção de veículo, por exemplo, ou recolhimento. A retenção ele fica imobilizado ali por conta da reprovação nessa inspeção de segurança e na emissão de gases. Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso é uma infração de trânsito de natureza. Eu não sei aí na cidade de vocês, mas na minha cidade isso acontece bastante, né? Só ficar olhando o trânsito, principalmente em dias movimentados. Né? O carro
ele vai lá e avança a faixa de pedestre, o semáforo fechou para ele, ele avançou e daí quando ele tenta voltar ele não consegue porque outros carros já avançaram também ali, deixando ele sem espaço. Isso acontece bastante. E isso é uma infração, tá? É uma infração média, porque acaba atrapalhando ali a circulação dos pedestres, que daqui a pouco vão ter que usar a outra via e isso pode, inclusive, prejudicar a segurança deles. A placa A33A, uma placa de alerta, né, uma placa de aviso, alerta para o quê? Essa placa aqui, onde eu tenho um pedestre adulto e uma criança do lado, ela indica área escolar. Eu só chamo a atenção aqui para vocês que quando essa placa estiver dessa forma, é isso, área escolar. Por outro lado, se ela tiver aqui essas linhas transversais aqui, aí ela é uma outra placa, é a placa de passagem sinalizada de escolares. Tá? Então, cuidado. Sem as linhas, área escolar. Com as linhas, passagem sinalizada de escolares. O julgamento dos recursos interpostos pelos infratores compete. Então, eu, condutor de veículo, cometi uma infração, aí eu recebi lá a minha penalidade, mas eu não concordo com ela, eu quero entrar com um recurso. Quem é que vai fazer o julgamento desse recurso? O CONTRAN, a CENTRAN, CONTRADIF ou os jaris? Quem é que vai fazer? São os jaris, tá? Tanto é que o nome é Junta Administrativa Recursal de Infrações. Então, são elas que, os jaris, que vão fazer o julgamento desses recursos. Vale pontuar que, uma vez decidido pelo jari, né, o meu recurso, eu vou poder recorrer mais uma vez, aí em segunda instância. Aí pode cair para o CENTRAN, ou se for no DF, vai cair no CONTRADIF, que são órgãos normativos estaduais, né, e que também têm essa responsabilidade de julgar em segunda instância e última instância administrativa. O CONTRAN é um órgão normativo em âmbito federal que vai trazer, vai criar normas, vai estabelecer regras, mas não vai fazer esse julgamento inicial aí do recurso. Em relação ao meio ambiente, o condutor que mantém sacolas de lixo apropriadas no veículo demonstra. Então, ele tem a sacolinha de lixo ali no carro e, ao fazer isso, ele demonstra uma boa consciência ambiental, né? Porque ele não vai pegar esse lixo e vai jogar pelo vidro do carro, por exemplo. Ele vai guardar ali e depois ele vai fazer o descarte em um lixo que seja correto, né? Dependendo do que ele colocou ali. Então, boa consciência ambiental. Excesso de zelo com o meio ambiente? Não, né? Em relação ao meio ambiente, não dá para ter excesso de zelo. Falta de responsabilidade ambiental? Pelo contrário, ele tem, né? Porque a alternativa daqui a pouco seria jogar pela janela e aí sim seria falta de responsabilidade. Pouca noção de higiene e limpeza? Não, né? Tanto é que ele tá descartando a sacolinha, não tá jogando em qualquer lugar no carro. A placa R10 regulamenta: proibido ultrapassar, proibido o trânsito de veículos automotores, proibido o uso de faróis ou proibido o uso de luz alta. Essa placa, então, né, placa de regulamentação, e chamo a atenção só para que vocês não entendam essa placa aqui como proibido ultrapassar. A placa de proibido ultrapassar, eu tenho dois carros lado a lado, e aí eu tenho aqui a faixa de proibido. Tá? Cuidado sempre com a letra A também, que geralmente a letra A ela sempre traz uma pegadinha, né? Porque pega aqueles candidatos que são apressados, eles leem só a letra A aqui, fez um pouco de sentido, acabam marcando. Então, sempre tenham um pé atrás com a letra A. É proibido o trânsito de veículos automotores, tá? A letra B tá correta. Quando eu tenho um carro só, é porque ali eu não posso ter esse tipo de carro circulando. Se eu tenho dois carros lado a lado e a faixa transversal, aí sim é que é proibido ultrapassar. A sinalização que utiliza faixas brancas transversais ao eixo da via, próximas a cruzamentos, tem como finalidade. Então, faixas transversais, assim, né? Ou melhor, nesse contexto aqui, ó, mais ou menos assim. O que essas faixas brancas, elas indicam? Elas têm como finalidade advertir o condutor sobre lombadas? Não, né? Indicar o local destinado à travessia de pedestres? Sim, né? Eu tenho uma passagem sinalizada para travessia de pedestres. Inclusive, a gente viu agora há pouco que aquela placa de aviso de área escolar, se ela tiver essas faixas transversais, aí passa a ser uma passagem sinalizada de escolares. Então é isso, né?
Determinar parada obrigatória para todos os veículos? Não, né? E nem indicar zona de ultrapassagem permitida, porque daí a gente vai ter as linhas que dividem as faixas, né? Daqui a pouco, no mesmo sentido, por exemplo, uma linha que passa a ser seccionada, ela vai permitir a ultrapassagem naquele ponto. Aí a linha, ela é vertical, né? Então, seria assim, mais ou menos. Em uma via onde eu tenho essa possibilidade de ter o mesmo sentido. Um condutor que teve sua CNH cassada pode requerer a sua reabilitação após. A CNH cassada, né, é uma medida extrema que vai ser aplicada em algumas situações. Quando, por exemplo, a pessoa, ela... Vamos supor o seguinte, né? Ela estava dirigindo e tinha feito o consumo de bebida alcoólica. Aí ela se recusou a fazer o bafômetro. Suspensão do direito de dirigir. Ela não vai poder dirigir por 12 meses. E mesmo assim, ela é pega dirigindo o carro. Aí ela vai poder ter a sua CNH cassada porque ela não poderia estar dirigindo. Então, é uma penalidade maior. E aí, nesse caso, tá? Ela vai poder requerer só a reabilitação, onde ela vai ter que passar pelos procedimentos ali para obter a carteira novamente, somente depois de 2 anos, tá? Esse é o prazo. A placa A40, ela alerta para... Cuidado com essa placa, né? Não é tão comum, eu imagino, na maior parte do nosso país, mas a gente tem ela. Ela indica passagem de nível com barreira, porque eu vou ter um cruzamento com uma linha férrea, e aí eu tenho essa passagem em nível e eu tenho uma barreira, uma chancela, que vai fazer o controle de tráfego, dizendo quanto que o carro pode ou não passar, fazer esse cruzamento com a linha férrea, tá? É diferente da passagem de nível sem barreira, onde eu também tenho o cruzamento com linha férrea, também é uma passagem em nível, só que eu não tenho a barreira, não tenho a chancela que vai fazer o controle de tráfego. Aí aquela placa, ela tem um X, né? É como se fosse mais ou menos assim, só que daí em outro sentido, né? Aqui ela estaria virada para nós. É um pouquinho diferente a placa, mas é o X que indica que não tem barreira. Já essa daqui sem o X é porque eu tenho a barreira fazendo o controle. Ao conduzir um veículo automotor em via urbana de mão dupla com faixa contínua central. Mão dupla é quando eu tenho um sentido que vai e um sentido que volta, né? Sentidos opostos. E aí, eu tenho uma faixa contínua central. Essa é a faixa, tá? O condutor deseja realizar uma ultrapassagem. De acordo com a legislação vigente, tal manobra, ou seja, ele está aqui e ele quer ultrapassar. Para isso, ele vai ter que ir para o outro lado da pista, né? Só que se a linha é contínua, isso vai poder acontecer ou não? É permitida, desde que não haja sinalização complementar proibindo. Não é. Quando a gente tem linha contínua, é porque não é possível fazer a ultrapassagem, ela é proibida. É tolerada em horários de menor fluxo? Não, proibida. É proibida, uma vez que a faixa contínua indica impedimento de ultrapassagem. Tá correto, né? Eu não vou poder fazer. É autorizada apenas para motocicletas, se houver espaço lateral suficiente? Não, né? Nem para carros, nem para caminhões, nem ônibus, nem motocicletas. Por isso a letra C aqui correta. Ah, e quando que não seria? Quando a gente tivesse a linha seccionada, que é aquela linha pontilhada, né? Aí a situação seria diferente. Aí, não havendo carro em sentido oposto, né, a pessoa poderia fazer a ultrapassagem. Ao dirigir com chuva, o condutor deve manter pelo menos o pisca-alerta aceso, faróis altos acesos, luzes de posição apagadas ou luzes de posição acesas. Pelo menos, né? Ou seja, ele pode fazer mais do que isso, dependendo da situação. Mas pelo menos ele tem que ter as luzes de posição acesas, que são aquelas luzes que não vão ser usadas para iluminar a pista, né? Porque até num dia de chuva, pode ser durante o dia, não precisa ser à noite. Então ele não tem o objetivo de iluminar a pista, mas ele tem o objetivo de mostrar para os outros condutores que o carro dele está ali. Essa luz ali do carro, de posição, ela traz a dimensão do veículo, né? A gente consegue enxergar de longe qual que é o tamanho do veículo e onde ele está, e que ele está presente, né? Para que o condutor que esteja enxergando tenha esse cuidado. Então, pelo menos as luzes de posição acesas. Muitos condutores já nesse tipo de situação com chuva, geralmente eles usam os faróis baixos acesos. O desgaste físico provocado pela regulagem
e pelo posicionamento inadequado do assento feito pelo condutor, exigindo esforço adicional nas pernas e nos braços, é uma condição adversa relacionada com o veículo, via, clima e o ambiente ou condutor. Aqui a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Porque a gente está falando do assento do carro e a gente pode pensar que essa é uma situação adversa relacionada ao carro. Mas na verdade não, quem regulou errado foi o condutor. E além disso, o desgaste físico, quem é que está sentindo o desgaste físico? É o condutor. Então é algo relacionado a ele. Esse desgaste físico pode fazer com que ele perca o foco na direção. Então é uma condição adversa relacionada ao condutor. É diferente de eu ter um problema no motor do carro, por exemplo. Aí seria uma condição adversa relacionada ao veículo. A placa A13A, ela alerta para confluência à direita, junções sucessivas contrárias primeira à esquerda, entroncamento oblíquo à direita e confluência à esquerda. E essa placa aqui, né, a gente tem, ela é uma placa de alerta, então ela está avisando ali o condutor sobre algo. A gente tem uma via principal, e aí a gente tem essa via na esquerda que vai convergir com essa via. Ou seja, o condutor que está aqui, ele está sendo alertado que ele vai receber, ou pelo menos essa pista vai receber, tráfego vindo da esquerda, né? Porque tem essa outra via que vai se juntar aqui. Essa placa recebe o nome de confluência à esquerda, tá? Por isso que a letra D ela está correta. Cuidado com o entroncamento oblíquo, né? Que acontece quando é diferente. Daí a pista está assim e a gente abre a pista aqui para a esquerda, né? Aí seria entroncamento oblíquo à esquerda. Quando é confluência, é nesse sentido aqui, né? Ele vai receber. Aqui ele está mandando tráfego. Então, letra D aí é correta. Na condução de um veículo, qual o procedimento correto do motorista, além de demonstrar respeito, qual o procedimento é correto, né? Aos demais usuários da via? Vamos lá. Estacionar sobre o passeio, porém, preocupando-se em deixar espaço para o trânsito de pedestres. E não, né? Não é um procedimento correto e nem demonstra respeito, né? Tirar o espaço ali dos pedestres para que eles possam fazer a sua circulação. Acionar as luzes de emergência pisca-alerta sempre que necessitar parar em fila dupla. Primeiro que parar em fila dupla já é uma infração, não pode ser feito, né? E outra que o pisca-alerta não é utilizado para isso, ele vai ser utilizado para indicar, por exemplo, o acidente que aconteceu, algo nesse sentido. Buzinar sempre que perceber um pedestre tentando efetuar a travessia. A buzina não é utilizada para isso, né? Vai ser utilizada para evitar um acidente, um toque leve, algo nesse sentido. Mas não para perceber o pedestre tentando efetuar a travessia. Coitado do pedestre, que vai levar um susto, né? Sinalizar com antecedência todas as manobras que for realizar. Se vai fazer uma conversão à esquerda, vai ligar a luz, vai dar seta ali para a esquerda, vai fazer para a direita, dá seta para a direita. E assim vai, né? Ele sinaliza o que ele vai fazer. Então, esse é um procedimento correto e demonstra assim um respeito aos demais usuários da via. Letra D. O que se fazer se, em acidente de trânsito, houver vítima inconsciente com cinto de segurança no veículo acidentado? Então, a pessoa se envolveu num acidente, né? O condutor se envolveu num acidente, ele vai até o outro carro e ele nota que a vítima está inconsciente e ela ainda está com um cinto de segurança. O que a pessoa vai fazer em relação a isso? Vai reanimar a vítima? Vai mexer na vítima? Vai alterar a posição do banco em que a vítima está? Retirar o cinto de segurança? Não. Ela não vai mexer na vítima. Sempre que a gente ter alguma situação relacionada a acidente de trânsito, o que é o correto a se fazer é sinalizar o local, aí usando o pisca-alerta, triângulo de segurança, para chamar a atenção para quem está circulando ali para redobrar a atenção, e vai ligar para o resgate. O resgate vai ter condição para avaliar se vai reanimar a vítima, se vai tirar ela, enfim, o que vai fazer. O resgate, ele tem esse conhecimento necessário. A pessoa que se envolveu ali não, então ela não mexe na vítima. Letra D novamente. As linhas de divisão de fluxos de mesmo sentido são demarcadas na cor. Quando eu tenho uma via, né, de mesmo sentido, quando, por exemplo, eu tenho um lado que vai e o outro que também vai, né, não são sentidos opostos. Quando é sentidos opostos é pista dupla. Quando são de mesmo sentido, é isso que a gente tem. E aí eu tenho uma divisão aqui que vai acontecer, né?
são linhas de divisão de fluxos de mesmo sentido. Essa linha aqui que o enunciado se refere. Em relação a essa linha, qual que é a cor? Se é de mesmo sentido, a cor é branca. Se é de sentido oposto, eu vou apagar aqui, né, para não confundir. Se é de sentido oposto, assim, pista dupla, a linha ela é amarela. Tá? Então, cuidado. Mesmo sentido, que é o que a gente tinha antes, né? Isso daqui, aí a cor é branca. O condutor que deixar de efetuar o registro do veículo no prazo de 30 dias no Detran terá como penalidade, ou seja, né, a pessoa, por exemplo, comprou um carro, ela tem que fazer o registro do veículo. Mas e se ela não fizer nesse prazo de 30 dias? Qual que vai ser a penalidade? Suspensão do direito de dirigir? Não, né? É muito grave. Multa, apreensão do veículo ou advertência. Vai receber uma multa. Por isso que a gente pode marcar aí a letra B. Em caso de vento lateral forte, o condutor deve manter a marcha atual e não alterar a trajetória para evitar desequilíbrio. Se eu tenho um vento lateral forte, né, eu não posso ir muito rápido, porque o meu carro ele vai ficar mais suscetível a perder a estabilidade. Então, manter a marcha atual não faz muito sentido. Eu vou ter que, provavelmente, vou reduzir a marcha para reduzir a velocidade. Por isso que eu posso descartar a letra A. Segurar o volante com firmeza? Com certeza. Eu seguro o volante com firmeza, porque eventualmente esse vento poderia fazer o carro perder a estabilidade, né? E segurando o volante com firmeza, eu diminuo essas vibrações que podem acontecer e o carro ele fica mais estável. E reduzir a velocidade. Por óbvio, né? Para ficar menos suscetível a esse efeito do vento lateral. Deslocar-se para a contramão para compensar a força do vento, aí a gente acaba elencando outros problemas que podem acontecer, né? Se colocar na contramão pode acontecer uma colisão frontal. Aumentar a velocidade para atravessar rapidamente a área afetada, aumentando a velocidade ele fica mais suscetível à perda de controle, por isso que a gente não faz isso também. Dos tipos de colisões estudados em direção defensiva, qual envolve frequentemente somente um veículo? Colisão com o veículo da frente. Se eu colidir com o veículo da frente, eu tenho dois veículos que colidiram. Colisão com o veículo em sentido contrário. Eu estou indo, o outro condutor está vindo e a gente colide. Colisão frontal. Muito ruim. Mas, dois veículos. Colisão com o veículo de trás. Dois veículos envolvidos também. Colisão com objeto fixo. Bati num poste. É só o meu veículo, né? Então, aqui, na letra D, eu tenho somente um veículo. A colisão frontal pode ser muito grave, dependendo da velocidade, e ocorre com o veículo vindo por trás, que está na frente, que está parado, ou em sentido contrário. A colisão frontal é quando, né, vamos supor aquela pessoa que vai fazer uma ultrapassagem em um local que não é permitido. Por que geralmente não é permitida a ultrapassagem? Porque não se tem muita visibilidade do que está lá na frente. Mas mesmo assim, mesmo sendo proibido, ela vai lá e tenta fazer a ultrapassagem. Só que ela se depara com um outro carro vindo nessa mesma direção. E aí, muitas das vezes, infelizmente, não tem tempo de conseguir ter reação, né? Os dois carros acabam colidindo. São forças contrárias. E aí a colisão é realmente muito grave, né? Ainda mais dependendo da velocidade. Se os dois estão rápido, o choque é muito grande. Isso é uma colisão frontal e acontece com o veículo em sentido contrário, né? Em sentido contrário, porque ele está voltando e esse veículo está indo. Colisão frontal. Quando a gente tem vindo por trás ou que está na frente, ou ainda que está parado, a gente vai ter situações onde um veículo vai colidir com a frente, com a traseira de outro, né? E não em sentido frontal, com os dois colidindo com a parte de frente, como eu tenho nessa situação aqui. Para prolongar a vida útil do motor, entre os itens de manutenção do veículo destaca-se a verificação do nível e a troca periódica do fluido de bateria. Nem faz muito sentido, né? Isso de fluido de bateria, a gente não tem isso. Fluido de freios. É importante, né? Para realmente para o carro essa troca do fluido de freio, mas isso não tem relação com o motor, tem relação com o sistema de frenagem do carro. Óleo lubrificante do motor, o óleo do motor, sim, né? E isso tem relação com o motor e realmente tem que se fazer a verificação de nível e a troca periódica dele. Óleo lubrificante do câmbio, aí tem a ver com as engrenagens da transmissão, também não tem relação com o motor. A única que tem relação com o motor e que realmente tem que ser verificada e também
a troca tem que ser feita periodicamente, é o óleo do motor, aqui na letra C. Ao comprar o veículo de um amigo, o novo proprietário pretende executar algumas modificações estruturais. No entanto, antes de proceder a essas modificações, o proprietário deverá adotar o seguinte procedimento obrigatório, ou seja, antes dele realmente fazer essas modificações estruturais. Apresentar o certificado de segurança veicular ao despachante credenciado. Isso acontece depois que as mudanças elas são feitas, né? Não antes. Preencher a ficha cadastral assinalando como opção mudança de características. Não, né? Isso também eventualmente vai ser depois, não antes. Solicitar prévia autorização da autoridade de trânsito de registro do veículo. Prévia, ou seja, antecede, né? Tem que ter essa autorização para que ele consiga realmente fazer as mudanças. E a etapa que antecede isso é solicitar essa autorização. Aí depois tem a autorização e aí ele vai poder fazer. Enviar carta à autoridade de trânsito do Detran informando as modificações efetuadas no veículo e anexando foto delas. E não, né? Ele não pode fazer essas mudanças e depois informar no sentido de preencher essa lacuna que foi a falta de autorização. Ele primeiro precisa dar a autorização para depois fazer as mudanças. Por isso que a letra C está correta. Os veículos automotores movidos a gasolina eliminam gases poluentes pelo seu escapamento. Verdade. Um desses gases é o nitrogênio, monóxido de carbono, hélio e oxigênio. Aí não tem jeito, né? Tem que saber. É o monóxido de carbono. Por isso que a gente marca aqui a letra B, tá? Então, realmente, o gás ali que é eliminado, dado a queima ali do combustível, é o monóxido de carbono. O condutor infrator será submetido a curso de reciclagem quando? Quando ele cometer qualquer infração grave? Não, né? Ele vai se submeter ao curso de reciclagem quando ele tiver o seu direito de dirigir suspenso. Então tá correto aqui a letra D. Então não é quando ele for multado por ultrapassar a velocidade permitida ou estacionar em local sinalizado como proibido. É quando ele tiver o seu direito de dirigir suspenso. E isso, por sua vez, vai acontecer quando ele ultrapassar o limite de pontos das infrações. Então ele comete uma série de infrações e passa daquele limite de 40 pontos, por exemplo. Aí tem o seu direito de dirigir suspenso e vai ter que participar do curso de reciclagem. Ou quando ele comete uma infração que já prevê diretamente a suspensão do direito de dirigir. Quando, por exemplo? Quando ele dirige sob o efeito de bebida alcoólica. Aí, se ele for pego, ele vai ter a multa e também vai ter suspenso o seu direito de dirigir. Aí vai ter que participar no curso de reciclagem. Ainda que ele não tenha ultrapassado o total de pontos, esse tipo de infração já prevê a suspensão do direito de dirigir. A placa A29, ela alerta para. Placa de aviso, né? E o que ela está alertando aqui? Qual que é a dica que eu dou para vocês? Vejam que os cascalhos, eles estão sendo projetados pela ação do carro que está andando, né? Então o carro está andando e está projetando essas pedras, esses cascalhos. E aí, lembrando disso, não tem como a gente não acertar essa questão, tá? Projeção de cascalho aqui na letra A. A velocidade máxima permitida em vias coletoras, nas quais não exista sinalização regulamentadora, é de quanto? Questão, tá? Que não adianta, aqui a gente tem que memorizar. Eu tenho as vias urbanas e rurais, né? Nas vias urbanas, eu tenho as vias que são locais, as coletoras, as arteriais e as de trânsito rápido. Tá? Isso nas vias urbanas. Trânsito rápido. Cada uma dessas vias aqui tem um limite de velocidade quando não existir uma sinalização regulamentadora. Se existir, é o que diz na sinalização. Se não existir, aí eu tenho limites de velocidade. Nas vias locais, que são aquelas entre casas residenciais, é de 30 km por hora. Nas coletoras é 40, nas arteriais é 60 e nas de trânsito rápido é 80 km por hora, tá? Então, anotem aí esse quadro também para que vocês não esqueçam, é importante a gente lembrar dessas velocidades. E aí, com isso, então, gabarito na letra A. Quando o proprietário permite que pessoas não habilitadas dirijam o seu veículo, ele não comete infração nem crime de trânsito. Ele comete uma infração, né, uma infração administrativa, porque ele não pode permitir
Isso, e além disso também é crime de trânsito, tá? Então, a gente pode marcar aqui a letra A, a letra B, perdão. Comete infração e crime de trânsito, as duas coisas. Tem uma pena ali, né, na esfera civil, penal, que seja, mas também tem uma infração administrativa porque ele não pode permitir que pessoas não habilitadas dirijam, porque isso vai trazer, é claro, o comprometimento da segurança das outras pessoas que estão circulando. Comete crime, mas não uma infração de trânsito? Os dois. Comete apenas infração? Não. Infração e crime de trânsito. Chuva, vento e cerração são fatores classificados como condições adversas de. Condições adversas são aquelas que podem prejudicar a segurança no trânsito, né? Chuva, vento e cerração são condições adversas relacionadas ao tempo, né? Não é ao trânsito, não é ao veículo, não é à luz, né? É o tempo que está com chuva, é o tempo que tem um vento forte lateral, né, que a gente falou a respeito agora há pouco, ou cerração, que vai diminuir a visibilidade, mas é o tempo, é o clima que traz esse tipo de situação. Ao trafegar sob forte chuva em rodovia com limite de velocidade de 80 km por hora, a providência correta em termos de direção segura é: então, muita chuva que está acontecendo nessa rodovia, então a gente já tem uma condição adversa, e o limite dessa rodovia é de 80 km por hora. Qual que é a providência correta? Diminuir a distância do veículo da frente? Não, né? Porque se eu diminuo a distância, eu tenho o veículo da frente aqui, tá? E tenho o meu veículo aqui. Se eu diminuir a distância, eu vou chegar mais próximo dele. E aí, se eventualmente ele ter que fazer algum tipo de freagem de emergência, eu não vou ter tempo de reação para conseguir frear e vou colidir com ele. Então eu tenho que manter esse tempo aqui, eu tenho que manter essa distância segura em relação a ele para que eu tenha o tempo de reação. Então eu não vou diminuir, talvez eu até daqui a pouco tenha que aumentar um pouco para ter mais tempo de reação. Ligar o pisca-alerta? Não, né? Isso daqui vai confundir as pessoas que estão atrás, vão daqui a pouco achar que tem algum tipo de acidente que aconteceu. O pisca-alerta ele não é utilizado para essa finalidade. Isso pode confundir as pessoas. Embora a gente saiba que as pessoas acabam utilizando o pisca-alerta para qualquer tipo de finalidade. Reduzir a velocidade. Perfeito, né? Condição adversa, de chuva, e chuva forte ainda. Eu vou reduzir a velocidade. Até porque, se eu não reduzir, eu posso ter a aquaplanagem, que a gente também já falou sobre isso ao longo das questões aqui. Então, eu reduzo a velocidade para ter mais segurança. Ainda que a velocidade máxima seja de 80 km por hora, eu vou reduzir a velocidade, né? Não preciso andar nesse limite. Manter o limite de velocidade na rodovia? Não, né? 80 km por hora pode ser que seja muito, dado essa situação forte de chuva. 80 talvez seja uma situação onde está tudo limpo, tudo bonito, né? Não tem nenhuma condição adversa. Se eu tenho condição adversa, eu reduzo a velocidade e não preciso andar no limite de velocidade da rodovia. A sinalização vertical, ela é classificada de acordo com a sua função, compreendendo os seguintes tipos. Quando eu falo de sinalização vertical, eu estou falando das placas, né, que vão estar distribuídas ali. Vamos lá então. Placas, sim, né? Sinalização vertical. Agora, marcas de solo é sinalização horizontal e não vertical, né? Eu não tenho ela para cima, eu tenho ao longo da pista. E dispositivo luminoso, aí eu tenho um tipo de sinalização semafórica, que é outro tipo. Placas de proibição, marcas de solo e apito do agente. De novo, né? Placas tudo bem, agora o restante aqui são exemplos de outros tipos de sinalização. Regulamentação, gestos do agente e gestos de condutores. Não, né? Também a gente não tem aqui só sinalização vertical. Agora, na letra D, regulamentação, advertência e indicação são exemplos de placas, né? Eu tenho as placas de regulamentação, que vão trazer proibições ou imposições, tenho as de advertência, que vão alertar sobre riscos, e tenho as de indicação, que vão informar o condutor. Então, são exemplos aqui de sinalização vertical, e aí a gente marca a letra D. Ao observar que os veículos em movimento estão mantendo distâncias de segmento regulamentares entre si, para evitar que o veículo que vem atrás, né, veículo que está atrás do meu, colida com o meu, batendo na traseira do meu, o procedimento recomendado ao condutor é mudar para a faixa da esquerda se estiver em via urbana e ir para o acostamento se estiver em rodovia. E não, né? Se ele mudar para a faixa da esquerda, ele vai entrar na contramão. E não é isso que ele quer fazer, né?
Isso vai trazer outras situações de risco, então não é o apropriado a ser feito para reduzir esse risco de colisão traseira. Manter-se atento aos espelhos retrovisores e, quando necessário, pisar no freio aos poucos. Né? Isso a gente pode observar numa situação onde eu estou dirigindo e tem um carro atrás, realmente, e tem um semáforo logo na minha frente. E quando eu estou chegando, o semáforo ele vai fechar. Né? E daqui a pouco eu estou muito perto ali dele e eu quero frear. Se eu frear de uma vez só e o outro carro está muito colado comigo, não vai dar tempo, né, dele conseguir frear e os dois vão colidir. Agora, se eu sou um condutor que faço a direção defensiva, eu sempre estou olhando o retrovisor para ver qual é a distância que o carro está atrás de mim. E eu vendo que vou necessitar frear, o que eu vou fazendo? Eu vou pisando nos freios aos poucos, para que a luz do freio ela seja acesa e o carro que está atrás, ele veja que a minha intenção é frear. Aí ele vai ter tempo suficiente para conseguir frear também, né? São segundos ali que fazem a diferença. Por isso que isso tem a ver com a direção defensiva, vai evitar essa colisão traseira. Usar o freio normalmente para a luz traseira acender e ao mesmo tempo acionar o pisca-alerta. O pisca-alerta não é utilizado para essa finalidade, pode confundir. Então, não faz sentido aqui, né? E se usar o freio normalmente, aí pode ser que não tenha tempo de reação suficiente para o condutor que está atrás evitar a colisão. Aproximar-se o máximo possível do veículo que vai à sua frente, usando o freio para não colidir. Aí eu começo a estabelecer outro problema, né? Porque daí eu não vou ter tempo de reação se o carro que está na minha frente frear. Então, a única que realmente traz aí uma conduta defensiva está na letra B. E aí, questão de número 40, quero saber aí quantas vocês acertaram, hein? Não esqueçam de deixar nos comentários. A placa A16, ela alerta para. Essa aqui é uma placa de advertência, ela vai trazer um aviso ao condutor que na sua frente ele vai encontrar um bonde, tá? Letra C, só cuidado para não confundir com um ônibus, né? Essa placa aqui pode confundir bastante. Então, essa placa, ela avisa o condutor que a gente tem um bonde ali na frente e ele tem que redobrar atenção, tomar cuidado, tá? Então, gabarito na letra C. Pessoal, a gente terminou aqui com as 40 questões que eu trouxe para vocês nesse simulado. Espero de verdade que vocês tenham conseguido desempenhar bem e se vocês não tiverem, assistam os demais simulados que eu trago aqui no canal, que com certeza eles vão ajudar vocês durante a preparação. E se vocês estiverem indo fazer a prova de vocês, desejo também uma boa prova e torço muito pela aprovação de vocês. Eu vou indo nessa, um abraço a todos e até um próximo vídeo.